Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinis Tecnologia e essa é a segunda aula da nossa série de dashboards com base em livros fiscais. Se você não assistiu a primeira aula, é muito importante que você assista. Eu mostrei o dashboard que nós vamos construir e a base de dados que nós vamos utilizar para construir esse dashboard, beleza? Que é essa daqui que está mostrando para vocês aqui na tela. Então, pessoal, peço desde já que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis. Beleza, pessoal? Nos ajuda aí a propagar essa comunidade de profissionais contábeis mais produtivos com Excel, com Power BI, entre outras ferramentas. Então vamos lá, pessoal. Iniciando a nossa aula, eu vou mostrar novamente a base que nós vamos utilizar para compor o nosso dashboard, que é essa daqui, ó, onde eu tenho a movimentação fiscal, onde eu tenho basicamente o livro fiscal aqui com as informações de venda, né, as informações de saída de determinado cliente. Tá? Essa base aqui é do ano de 2019, eu tenho também a do ano de 2018, que são completamente iguais em termos de estrutura. É muito importante para que a gente consiga fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui, que essas bases sejam iguais, que elas sigam o mesmo padrão, tenham o mesmo número de colunas, o mesmo cabeçalho, para que a gente consiga fazer tudo que nós vamos fazer aqui, tá? Mas fiquem tranquilos, porque provavelmente o software que vocês utilizam, né, para extrair essa planilha, extrair a planilha aí de vocês de movimentação fiscal, ele segue um padrão de estrutura, tá? Então não vai sair disso aqui que vocês têm aqui, tá ok? Então essa daqui é a do ano de 2019, tá? Onde eu tenho toda a movimentação. Tem o número da nota fiscal, a data de escrituração, série, subsérie, CFOP, tem a espécie, valor contábil e tudo mais, tá? O que vai ser importante para a gente, para compor esse dashboard, é a parte do valor contábil, tá? Nós não vai estar incluso nesse dashboard de ICMS, essas informações, tá ok? Porque o objetivo é criar um dashboard de faturamento com base nos livros fiscais, tá? Então, não vou mostrar aqui ICMS, base ICMS, nada disso, tá? É só referente aí ao valor contábil para que a gente consiga compor aí o faturamento da empresa, tá? Então essa é a base do ano de 2019 e eu tenho também a base do ano de 2018, tá? Que é onde eu tenho a movimentação também fiscal referente a esse ano de 2018, tá ok? Então é com essas duas bases que nós vamos trabalhar, tá? Só que nós precisamos tratar essa base. Tem muita informação aqui que eu não vou utilizar, por exemplo. Eu preciso também unir essas duas bases para que o dashboard fique trabalhado em uma tabela só, né, e não tenha que seguir duas tabelas, senão ia dar muito mais trabalho e seria muito mais complicado. E a melhor forma de eu conseguir tratar dados no Excel é utilizando a ferramenta Power Query, tá? O Power Query serve justamente para isso, né, para tratar dados, para limpar informações. É a maneira mais rápida e prática de fazer isso no Excel, tá? Vocês vão ver que é bem simples a utilização dessa ferramenta. Se você não conhece, é importantíssimo, nós temos vários vídeos sobre o Power Query aqui, tá? No nosso canal. É importante que você assista. É uma ferramenta que eu diria que é essencial para o profissional contábil, pois ela ajuda muito o dia a dia. Beleza? Nós vamos ver aí na prática como utilizar o Power Query para tratar essas informações que nós temos aqui. Pessoal, no início de tudo, eu vou criar um arquivo em branco para a gente iniciar do zero toda a tratativa, tá? Então, eu vou vir aqui ó, em Arquivo, Novo, e vou gerar uma pasta de trabalho em branco, ok? É o primeiro passo aí. Faça isso também, baixe o material, as duas bases, né? Mas também façam isso e iniciem um arquivo totalmente zerado. Então tá, pessoal, aonde fica o Power Query aqui dentro do Excel, tá? Quando as versões mais atuais do Excel, que é a versão 2016 para frente, o Power Query está aqui ó, na guia Dados, e toda essa parte de obter e transformar faz parte aí da conexão via Power Query, tá? Se você tem as versões 2010 ou 2013 do Excel, você tem que baixar, tá? Nós vamos deixar o link na descrição para que você consiga baixar aí o Power Query, mas é só você colocar no Google lá, ó, Power Query Download, que vocês vão conseguir baixar sem problema nenhum, tá? Se vocês têm a versão anterior de 2010, infelizmente não vai conseguir utilizar esse recurso fantástico, tá? Então é importante que você mantenha o Excel atualizado pelo menos até a versão 2010, tá? Beleza, pessoal? Então, mas vamos ver na prática aí como
se conectar ao Power Query. Cliquei aqui na minha guia dados, tá? Se você baixou o Power Query, vai ter uma guia chamada Power Query aqui dentro do teu Excel, tá? Então é importante que você verifique. Cliquei na guia dados, vou vir aqui em nova consulta, e essa minha nova consulta, ela vai vir do arquivo de uma pasta. Por quê, pessoal? Vamos dar uma olhadinha lá na nossa pasta. Eu acho que eu tinha até clicado na pasta errada. Deixa eu procurar aqui a nossa pasta. Não é essa aqui, essa aqui sim, tá? Aqui nossa pasta Dashboard de Livros Fiscais, tá? Eu tenho dois arquivos Excel, que é a nossa base que nós vamos utilizar, e eu tenho um arquivinho texto aqui chamado caminho, tá? Eu poderia excluir até esse arquivo texto aqui ou colocar em outro lugar, mas eu fiz isso de propósito para a gente corrigir um problema que possivelmente possa acontecer com você também quando você for importar as bases, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Vou vir aqui em nova consulta, como eu disse, ó, do arquivo da pasta e vou importar a pasta toda, a pasta inteira. Por quê? Porque eu quero unir os dois arquivos, tá? Eu quero que a base de 2018 esteja junta com a base de 2019 numa tabela só. Não quero importar mais de uma tabela. Então, por isso que eu vou seguir esse caminho e importar da pasta, tá ok? Cliquei aqui em da pasta. O que ele vai pedir para mim? Ele vai pedir exatamente para eu colocar o caminho dessa pasta. Onde está salva essa pasta, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Eu já tenho esse caminho copiado, não é aqui, aqui, ó. Já tenho esse caminho copiado aqui nesse arquivo em texto, ó. Então, eu vou copiar, vou dar um Ctrl C e vou colocar esse caminho lá na minha consulta aqui, tá? Vou dar um Ctrl V e é esse caminho que eu vou seguir aqui. Você pode também procurar, tá? Aí você vai procurar lá no seu computador onde você salvou esses arquivos que você baixou, tá? Cliquei aqui em OK e ele vai começar a se conectar com esse arquivo. Repare o seguinte, pessoal, eu tenho aqui, ó, 3 arquivos, né? Como eu tenho lá na pasta. Eu tenho aqui 2018, que é um arquivo em Excel, 2019 também é um arquivo em Excel, e eu tenho esse caminho aqui, ó, que não tem nada a ver, eu só copiei lá para poder ter o caminho em TXT. Não vai fazer parte da nossa configuração isso aqui, tá? Isso é importante, pessoal, para que vocês possam... o ideal, né? Vamos botar assim, o ideal é que numa pasta só tenha arquivos de determinada extensão, tá? Para que você... E arquivos, claro, que estejam estruturados da mesma forma como as duas bases estão, 2018 e 2019. Só que pode acontecer de você ter aí, por exemplo... você salva numa mesma pasta as bases e os recibos de SPED, por exemplo. Tá? Isso pode acontecer. Então você também tem que saber como excluir esses arquivos que você não quer criar na sua consulta. Tá? Então por isso que eu coloquei de propósito aqui esse arquivo TXT aqui, tá? Para vocês verem exatamente o que vai acontecer. Fiz isso, vou clicar aqui em combinar, e transformar dados. Beleza? Cliquei aqui. E aí ele vai abrir a tela inicial aí do Power Query, onde eu vou informar qual é o modelo que eu vou importar. Pessoal, se a gente olhar lá no nosso arquivinho, na nossa base, do 2018, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, na minha tabela, eu posso perceber... Deixa eu clicar fora aqui, acho que não vai deixar eu clicar. Deixa eu ver... não vai deixar eu clicar porque está com o Power Query aberto. Mas eu tenho aqui a planilha, minha pasta de trabalho, e esse modelo aqui, essa minha base, ela já está formatada como tabela. Por isso que lá no meu Power Query, aqui no meu Power Query, nessa parte inicial, ele aparece aqui, ó, tabela 1 e notas, tá? Por quê? Porque essa primeira aqui, tabela 1, é a minha tabela, tá? Minha formatação em tabela, e essa notas aqui é a minha planilha inteira, tá? É a minha planilha inteira. Pessoal, o ideal, o mais importante que vocês, que é muito importante que vocês trabalhem com o modelo de tabela. Fica muito mais fácil você trabalhar, se criar consulta, tá? Dentro do Power Query, trabalhando aí com tabelas, tá? Então eu aconselho vocês já, fortemente, que vocês trabalhem com o modelo de tabela. Já formatem lá aquele modelinho que você gerou lá do teu software contábil como tabela para te facilitar nesse momento. Porque veja só como vai me facilitar aqui, ó. Clicando em notas, ele me traz toda a planilha, ó, tá? Toda a sujeirinha, tudo que eu tenho na planilha, tá? E clicando em tabela,
ele já traz as informações que eu quero de forma limpa, né? Ele não traz nada mais, então meu trabalho diminui consideravelmente. E aí perceba o seguinte, ó, que aqui em cima ele coloca arquivo de amostra, tá? E ele está colocando como base o primeiro arquivo, que no nosso caso aqui, o primeiro arquivo que está salvo lá na pasta, é a nossa base de 2018. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ele está usando esse arquivo como modelo para poder importar toda a base, tá ok? Então, eu vou clicar aqui na minha tabela e vou clicar em OK. E aí, olha o que ele vai fazer, pessoal. Ele vai abrir aí o Power Query Editor, que é onde eu faço toda a tratativa dos dados, tá? Então, beleza. Olha só, ele importou as nossas bases aqui. Então, pessoal, se eu clicar aqui no meu nome de origem, por exemplo, eu clicar nessa setinha do filtro e clicar aqui, ó, aqui ele só está trazendo 2018, mas se eu clicar em carregar mais, olha só o que ele vai fazer. Ele vai trazer aqui o de 2018 e o 2019, que são os dois arquivos que eu tenho, né? As duas bases que eu tenho do ano de 2018 e do ano de 2019. Mas repare o seguinte, ó, aqui embaixo, ó, data format erro. Ele está dando um erro na avaliação da base. Por que ele está dando esse erro? Porque dentro da minha base tem aquele bendito arquivo texto que não vai servir para minha consulta e ele veio junto. Ou seja, ele conseguiu estruturar as minhas bases 2018 e 2019, mas ele deu um erro ao tentar estruturar o meu arquivo texto, que realmente não faz parte da minha consulta, tá? E como que eu faço para corrigir esse erro, para corrigir esse problema? Vou dar um OK aqui, tá? E repare o seguinte, pessoal, aqui no lado direito eu tenho as minhas etapas aplicadas. Essas etapas aplicadas ele fez automaticamente quando eu fiz esse processo lá de escolher a tabela, de fazer tudo isso, tá? Então, dessas etapas aqui, primeiro, eu vou excluir essa última aqui, ó, de linhas filtradas, tá? Vou excluir esse último aqui. Vou excluir essa última etapa aqui de tipo alterado. Por que é esse tipo alterado? Ele tem uma inteligência por trás, né, o Power Query, onde ele verifica qual tipo de dados que eu estou trabalhando. Então ele coloca aqui, por exemplo, no nome de origem, que esse arquivo é essa coluna, né, toda essa coluna, se trata de um texto, tá? Porque ele reconhece que isso aqui é um texto. Aqui, ó, o número da nota ele reconhece como um número, então ele colocou aqui como um número. A data ele já reconheceu como data, a série ele colocou também como número, enfim. Pessoal, isso é até legal que ele faça essa inteligência, tá? Só que muitas das vezes ele pode fazer o reconhecimento errado. Por exemplo, o CFOP. O CFOP, apesar de ser um número, né, ele é um código. E um código nada mais é do que um texto, né? Ele não vou fazer nenhuma soma, nenhum cálculo com o CFOP. Eu quero saber somente aquela informação, né, aquele código. Então ele aqui seria um texto, não seria um número, né, a curto de grosso modo, assim, né? Então eu vou também excluir essa etapa do tipo alterado, porque eu não quero que ele faça essa análise prévia. Eu quero fazer por conta própria, tá? Então eu vou clicar aqui em excluir o tipo de dado, essa alteração de tipo de dado que ele fez aqui. Beleza? Agora vamos lá para aquele errinho que está dando referente ao arquivo texto. Se a gente reparar, ó, se eu clicar aqui na minha primeira etapa, ó, essa etapa aqui chamada fonte, tá? Ele mostra para mim todas as fontes que ele está importando, tá? E aqui eu tenho o nosso querido TXT, que é o caminho aqui que eu não vou utilizar para a minha base, tá? Então eu vou excluir esse arquivo TXT. E como que eu faço isso? Ó, vou clicar aqui na extensão, ó, na coluna extensão, nesse filtro aqui, tá? E eu vou tirar do meu filtro esse TXT, tá? Fazendo isso e dando OK, ele vai deixar somente as minhas bases de 2018 e de 2019. Então, se eu vier aqui na minha última etapa aplicada, ele já não vai dar mais esse erro. Ó. Se eu clicar aqui no nome de origem, ó, vou clicar de novo, tá? Aqui está dizendo que está incompleto, eu vou clicar em carregar mais. E aqui ó, ele some com aquele erro que estava dando e só traz aí as informações das minhas bases do ano de 2018 e 2019, tá? Então essa é a primeira etapa que é importante que vocês saibam, né? Quando vocês importam de uma pasta, né? O ideal é que você tenha os arquivos, somente todos os arquivos que você vai utilizar na consulta,
tá? Que você não tenha nenhum outro tipo de arquivo lá diferente. Mas se tiver, também você pode excluir ele no momento que você está fazendo a sua consulta, no momento que você está se conectando com as suas bases de dados. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, é o seguinte. Vou parar essa aula por aqui. Eu acho que eu já falei um pouco sobre Power Query, já falei sobre a importância do Power Query. Já mostramos aí um errinho que pode dar na sua análise, pode dar na sua importação. E a partir da próxima aula a gente começa a fazer toda a limpeza, toda a tratativa e vamos importar essa nossa tabela completa lá para o Excel. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.